Ingrid Bergman confessou tudo na carta que deixou, uma carta que muda tudo. Ingrid Bergman nasceu em 29 de agosto de 1915 em Estocolmo, Suécia. Era filha única de Eustace Bergman, artista e fotógrafo sueco, e Fredel Adler Bergman, de ascendência alemã. Tragicamente, Ingrid perdeu a mãe aos 2 anos de idade e o pai aos 13. Essas perdas precoces moldaram profundamente seu caráter, incutindo nela uma força silenciosa, autoconfiança e sensibilidade emocional que mais tarde definiriam sua presença nas telas. O incentivo do pai para que ela se apresentasse diante de sua câmera quando criança a apresentou à magia da autoexpressão, e foi através de sua lente que a jovem Ingrid vislumbrou pela primeira vez o poder da atuação. Após concluir seus estudos na Suécia, Bergman ingressou na Escola Real de Teatro Dramático de Estocolmo, a mesma instituição prestigiosa que formou Greta Garbo. Mesmo em suas primeiras apresentações, ela demonstrou uma capacidade excepcional de transmitir verdade e vulnerabilidade, atraindo o público para seu mundo interior. Sua grande oportunidade surgiu em 1936, com o filme sueco Intermezzo, no qual sua simpatia e sinceridade cativaram críticos e público. O sucesso de Intermezzo levou o produtor de Hollywood, David Selznick, a convidá-la para os Estados Unidos para refilmar o longa em inglês. A estreia de Bergman em Hollywood, Intermezzo, uma história de amor, 1939, a transformou instantaneamente em uma estrela. Seu naturalismo e jovialidade contrastavam fortemente com as atrizes glamourosas e estilizadas da época, e o público respondeu com entusiasmo à sua autenticidade. Ao longo da década de 1940, Ingrid Bergman tornou-se uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Seu papel lendário como Ilsa Lund em Casablanca, 1942, ao lado de Humphrey Bogart, consolidou seu lugar na história do cinema. Com seus olhos luminosos e angústia silenciosa, Bergman trouxe um realismo comovente à história de amor, sacrifício e perdas em tempos de guerra. Ela deu sequência a esse sucesso com atuações marcantes em Por Quem os Sinos Dobram, 1943, A Meia Luz, 1944, pelo qual ganhou seu primeiro Oscar de melhor atriz, e Os Sinos de Santa Maria, 1945. Em 1945, em Mary, interpretou uma freira compassiva ao lado de Bing Crosby. Cada papel demonstrou sua capacidade de incorporar emoções complexas com graça e inteligência, o que lhe rendeu a reputação de uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Durante seus anos na Itália, Bergman colaborou com Rossellini em diversos filmes, incluindo Europa 51, 1952 e Viagem à Itália, 1954. Embora esses filmes não tenham sido sucessos comerciais na época, seriam posteriormente reconhecidos como obras inovadoras do cinema moderno, que anteciparam os temas de alienação emocional e busca existencial explorados por cineastas posteriores. Após o fim de seu casamento com Rossellini, Bergman reconstruiu gradualmente sua carreira, retornando triunfalmente a Hollywood em Anastasia, 1956, pelo qual ganhou seu segundo Oscar. Sua interpretação de uma mulher perdida, lutando para recuperar sua identidade, foi vista como uma metáfora para sua própria redenção, e o público a acolheu mais uma vez. Bergman continuou atuando em uma ampla variedade de papéis na Europa e na América, trabalhando com alguns dos maiores diretores de sua época, incluindo Alfred Hitchcock, Jean Renoir, Georges Cukor e Ingmar Bergman, sem parentesco. Suas atuações posteriores, particularmente em Sonata de Outono, 1978, dirigido por Ingmar Bergman, revelaram a plena maturidade de sua arte. Nesse filme, ela entregou uma interpretação profundamente comovente de uma pianista que confronta sua filha, fruto de um casamento arranjado, um papel que refletia suas próprias experiências complexas como mãe. A atuação lhe rendeu uma indicação ao Oscar e reafirmou seu status como uma das maiores atrizes de todos os tempos. A vida pessoal de Ingrid Bergman, assim como sua ilustre carreira cinematográfica, foi marcada por grande paixão, complexidade e uma busca constante pela verdade e pela realização. Ao longo de sua vida,
Ela se casou 3 vezes, com Peter Lindström, Roberto Rossellini e Lars Schmidt. Cada relacionamento representou um capítulo distinto em sua jornada como mulher e artista. Essas uniões não apenas refletiram a evolução de sua carreira, mas também as mudanças nas expectativas sociais impostas às mulheres no século XX. Por meio de seus casamentos, a vida de Bergman tornou-se uma fascinante mistura de amor, escândalo, arte e resiliência. Seu primeiro casamento foi com Peter Lindström, um neurocirurgião sueco com quem se casou em 1937, quando ainda tinha 20 e poucos anos, e começava a se destacar no mundo do cinema. Lindström era um homem estável e inteligente, proporcionando a Bergman uma sensação de segurança enquanto ela fazia a transição de seus primeiros filmes suecos para o estrelato internacional. O casal teve uma filha, Pia Lindström, nascida em 1938, que mais tarde se tornaria uma respeitada jornalista de televisão. Durante os primeiros anos de casamento, Ingrid e Peter levaram uma vida confortável e convencional, especialmente depois de se mudarem para os Estados Unidos, quando Bergman recebeu uma proposta de contrato do produtor de Hollywood, David O. Selznick. No entanto, à medida que a fama de Bergman crescia, a vida dela passou a ser consumida pelas exigências da atuação e das viagens, enquanto o trabalho de Lindström o manteve ligado ao mundo da medicina. Suas diferentes ambições e estilos de vida gradualmente os afastaram. No final da década de 1940, o casamento começou a ruir sob o peso da distância e do distanciamento emocional. Embora o primeiro casamento de Bergman tenha fornecido a base para seus primeiros anos, não resistiu ao poder transformador de seu ímpeto artístico e desejos pessoais. O divórcio, em 1950, marcou um ponto de virada na vida de Bergman, tanto pessoal quanto profissionalmente. Seu segundo casamento, com Roberto Rossellini, o lendário diretor de cinema italiano, foi um dos casos de amor mais controversos e apaixonados da história de Hollywood. Bergman conheceu Rossellini enquanto buscava um novo desafio criativo. Após ter escrito uma carta expressando sua admiração por seus filmes neorrealistas, como Roma, Cidade Aberta, o encontro deu início a um romance fulminante que desafiou as expectativas da sociedade e causou um escândalo que abalou a indústria cinematográfica. Na época, Bergman ainda era casada com Lindström e Rossellini também era casada. Quando a notícia de que Bergman estava grávida do filho de Rossellini veio à tona, a imprensa e o público americanos reagiram com indignação. Outrora a adorada deusa das telas americanas, celebrada por sua pureza e graça, ela foi subitamente vilipendiada e rotulada de imoral. O escândalo levou ao exílio temporário de Bergman de Hollywood, mas na Europa, ela e Rossellini embarcaram em uma nova e ousada aventura artística. Juntos, realizaram uma série de filmes, incluindo Stromboli, 1950, Europa 51, 1952 e Viagem à Itália, 1954, que, embora inicialmente incompreendidos, são hoje considerados obras-primas do realismo emocional. Bergman e Rossellini tiveram 3 filhos, um filho, Roberto, e as gêmeas Isabella e Iota. Isabella Rossellini, em particular, se tornaria uma aclamada atriz e modelo, dando continuidade ao legado de sua mãe. No entanto, a mesma intensidade que uniu Bergman e Rossellini acabou por separá-los. Em 1957, o casamento já estava em crise devido a tensões criativas, diferenças culturais e a natureza controladora de Rossellini. O divórcio marcou o fim de uma das histórias de amor mais famosas e turbulentas do cinema. Em 1958, buscando estabilidade e um retorno à normalidade, Bergman casou-se com Lars Schmidt, um produtor teatral sueco que compartilhava seu amor pelas artes, mas oferecia uma companhia mais tranquila e realista. Este terceiro casamento ocorreu após anos de turbulência e escrutínio público e refletia o desejo de Bergman por paz e equilíbrio. Com Schmidt, ela dividia seu tempo entre a Europa e os Estados Unidos, continuando a atuar em filmes, teatro e televisão, enquanto também desfrutava de uma vida doméstica mais privada. Schmidt apoiava a carreira de Bergman, frequentemente acompanhando-a a festivais de cinema e estreias teatrais, mas permitindo-lhe, ao mesmo tempo, a liberdade de que ela precisava como artista.
O casamento deles durou quase 2 décadas, um testemunho de respeito mútuo e amizade, mesmo quando a paixão diminuiu. Eles acabaram se divorciando em 1975, mas ao contrário das separações anteriores, esta foi amigável. Bergman e Schmidt permaneceram amigos próximos até a morte dela, e ele mais tarde desempenharia um papel na preservação de seu legado por meio de seus arquivos e memórias. Quando a nota pessoal de Ingrid Bergman veio à tona anos após sua morte, mudou a forma como muitas pessoas a viam, não apenas como uma atriz lendária, mas como uma mulher profundamente humana que lutou com o amor, a culpa e as consequências de seguir seu coração. Entre as revelações mais surpreendentes relacionadas a essa nota, estava o reconhecimento discreto de uma conexão profunda e apaixonada que ela compartilhou com Gregory Peck, seu colega de elenco na obra-prima de Alfred Hitchcock de 1945, Spellbound. Embora o mundo há muito suspeitasse que havia algo mais do que química profissional entre eles, as próprias palavras de Bergman e a confissão posterior de PC pintaram o retrato de duas pessoas que encontraram algo poderoso, fugaz e inesquecível uma na outra durante um dos períodos mais intensos emocionalmente de suas vidas. Anos mais tarde, Gregory Peck admitiu o que muitos já pressentiam. Durante seu primeiro casamento com Greta Cusinan, ele se envolveu em um breve, porém intenso, caso com Bergman, enquanto filmava Spellbound. Em uma entrevista de 1987 para a revista People, PC disse francamente: "Tudo o que posso dizer é que eu tinha um amor verdadeiro por ela, e acho que devo parar por aí. Eu era jovem, ela era jovem. Estivemos envolvidos por semanas em um trabalho intenso e próximo. Suas palavras eram ao mesmo tempo uma confissão e um apelo silencioso por compreensão, um reconhecimento de que a intimidade entre eles não nascera de intenções escandalosas, mas de uma conexão genuína, formada no cadinho da colaboração artística." A nota de Bergman, escrita anos depois, após uma vida de fama, desgosto e redenção, refletia seus sentimentos persistentes sobre aquele período. "Gregory era gentil, amável e forte de uma forma que me assustava", escreveu ela. "Ele me lembrava do que eu queria em um homem, mas também do que eu jamais conseguiria manter." Essas linhas revelam que, para Bergman, o caso não foi uma aventura trivial, mas uma encruzilhada emocional que a assombrava em momentos de silêncio. Ela via em Peck não apenas um colega de elenco, mas um reflexo de seu próprio anseio por estabilidade e profundidade em um mundo que constantemente exigia que ela representasse. Por favor, e seguisse em frente. No set de Spellbound, a química entre os dois astros era inegável. Hitchcock, sempre observador, percebeu a faísca e a usou a seu favor, criando cenas carregadas de tensão e vulnerabilidade. A história do filme, sobre um psiquiatra e um homem com amnésia que se apaixonam em meio ao caos psicológico, tornou-se um reflexo assombroso de suas próprias vidas. "Acho que me apaixonei pelo homem diante da câmera e por trás dela", confessou Bergman anos depois em outra entrevista. "Às vezes, quando você está interpretando o amor, ele se torna real antes mesmo de você perceber." Essa frase carregava mais verdade do que o público poderia imaginar. Para Peck, o caso foi uma mistura complexa de paixão e culpa. Ele era casado, tinha uma família jovem e se sentia dividido entre o dever e o desejo. Bergman também era casada com o Dr. Peter Lindström na época. Mesmo assim, ambos foram arrebatados pela intensidade da produção e pela intimidade emocional que a atuação pode proporcionar. Em uma nota, Bergman escreveu sobre a culpa que carregava. "Dizíamos a nós mesmos que era apenas atuação, que o que sentíamos fazia parte do filme, mas isso era mentira. Quando olhei em seus olhos, esqueci tudo o mais. Isso me assustou mais do que qualquer outra coisa." Após o término das filmagens, ambos os atores retornaram às suas respectivas vidas. No entanto, a lembrança permaneceu gravada neles. Peck construiria uma das carreiras mais respeitadas de Hollywood e, mais tarde, encontraria a verdadeira felicidade com sua segunda esposa, Veronique Pasani. Bergman, por sua vez, enfrentou um escândalo público por seu caso com o diretor italiano Roberto Rossellini, um relacionamento que lhe custou a carreira em Hollywood por vários anos. No entanto, o tom de sua carta sugeria que ela se lembrava de seu tempo com Peck como algo
muito mais puro, intocado pelo julgamento que mais tarde a perseguiria. Ela era a mulher mais viva que eu já conheci, disse Pick certa vez em uma conversa particular. Segundo amigos, quando Ingrid entrava em uma sala, você sentia o ar mudar. Para Bergman, Pick representava um tipo de segurança emocional que ela raramente encontrava em sua vida agitada. Em sua carta, ela escreveu: "Se eu tivesse conhecido Gregory em outra época, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas a vida nos dá apenas momentos. Nunca garante que esses momentos, por mais fugazes que sejam, parecem deixar uma marca indelével em ambos. A descoberta das anotações décadas depois transformou o que por muito tempo fora descartado como um romance passageiro em algo muito mais significativo. Um testemunho silencioso, porém poderoso, de dois corações que colidiram brevemente em meio à arte e à ambição. Revelou que Bergman, por baixo do glamour e da ostentação, permanecia vulnerável, capaz de sentimentos profundos e sempre introspectiva sobre as escolhas que fazia. No fim, suas palavras, "nunca deixei de ser grata pela gentileza que ele me demonstrou", ecoaram pelas páginas como uma confissão delicada. Elas humanizaram uma mulher frequentemente vista apenas como um ícone das telas e lembraram ao mundo que até mesmo as lendas se apaixonam, cometem erros e deixam para trás verdades tão sensíveis que não podem ser ditas em vida. A carta mudou tudo, não por escandalizar o passado, mas por iluminar o coração de uma mulher que ousou amar profundamente e viver honestamente, mesmo quando isso lhe custou tudo. Bergman morreu em Londres no dia 29 de agosto de 1982, à meia-noite, no dia do seu 67º aniversário. Seu ex-marido, Lars Schmidt, e outras 3 pessoas estavam presentes, tendo feito seu último brinde em sua homenagem horas antes. Um exemplar de O Pequeno Príncipe estava ao lado de sua cama, aberto em uma página próxima ao final.